sou pastora Elisseia, faço parte do MASB, aqui da sede Campo Grande. Estou aqui para compartilhar com as amadas uma palavra da parte do nosso Deus, em que falaremos a respeito da presença de Deus, da presença do Senhor. Vivemos um tempo hoje em que são poucos aqueles ou aquelas que têm buscado a presença de Deus, que têm se lembrado em buscar a presença dele. Muitas pessoas, elas têm buscado as coisas dessa terra, elas têm buscado a satisfação pessoal e muitas vezes têm esquecido de buscar a presença de Deus. Apesar de que muitos cristãos até têm consciência, até sabem e entendem que há uma necessidade de buscarmos a presença de Deus, de buscarem a presença dele, mas não querem deixar aquilo que os afasta dele, não querem abandonar uma certa atitude, um certo comportamento, determinadas coisas que desagradam o coração de Deus. Então, buscar a presença de Deus, estar diante da presença de Deus diariamente, é preciso morrer todos os dias, é preciso deixar muitas coisas de nós mesmos que nos afastam da presença dele. Então, muitas de nós querem até a presença de Deus, mas não querem abandonar um determinado pecado. Então, isso faz com que as pessoas não busquem a presença dele. E eu gostaria de ler para as amadas aqui o Salmo 51, no versículo 11, que diz assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Então aqui o salmista Davi, ele sabe da necessidade em que há de ter a presença de Deus na nossa vida diariamente. Então quando ele diz não me expulses da tua presença, porque quando há algo em nós que desagrada a Deus, o próprio Deus, ele nos tira da presença dele. Foi o que aconteceu com Adão, foi o que aconteceu com Eva no jardim do Éden. A partir daquele momento em que eles desobedeceram ali uma ordem de Deus, ou seja, a desobediência é o pecado. Então o pecado ele nos afasta, o pecado faz com que Deus ele nos expulse da presença dele. Então Adão e Eva eles foram expulsos da presença de Deus a partir do momento que eles desobedeceram. Então Deus ele age da mesma forma hoje. Deus ele não mudou, o ser humano mudou, mas a palavra de Deus ela continua a mesma. As atitudes de Deus continuam a mesma, ele é o mesmo Deus. Então quando nós pecamos, nós nos distanciamos da presença de Deus. E Davi sabia da importância que é nós estarmos na presença dele, porque estar na presença de Deus é ter vida. Estar na presença de Deus é andar na luz e não nas trevas. Então, aquele que anda distante do Senhor, ele não tem vida, ele está morto. Mas a partir do momento que nós renunciamos o nosso eu, renunciamos o pecado, nós nos aproximamos diante de Deus. E esse salmo aqui no Salmo 51, versículo 11, é muito claro quando Davi diz, não me expulse da tua presença. Então, o desejo do salmista é estar sempre na presença de Deus, porque aquele que está sempre na presença de Deus, ele tem tudo, ele tem vida eterna, ele tem luz, É vida estar diante de Deus. Nem tires de mim o teu Espírito, o Espírito Santo, ele que nos traz toda essa vida, nos dá força para viver, para sermos um servo segundo o coração de Deus. Então é importante nós vivermos na presença de Deus, mas para que nós venhamos a buscar a presença dele, temos primeiramente que perceber
que precisamos, que dependemos da presença dele, dependemos dele para ter vida em Deus. Então, hoje vivemos esse tempo em que as pessoas elas se esquecem de que elas dependem, de que elas precisam da presença de Deus. Muitas delas não percebem que estão mortas para Deus. Pelo fato de estarem vivas, vivendo para o mundo, né, não quer dizer que está viva para Deus, porque o pecado ele nos afasta de Deus. Então, a palavra de Deus ela nos fala que nós devemos ter sede da presença de Deus, ter fome da presença de Deus, buscar a presença de Deus, estar em comunhão com Ele diariamente, porque isso é importante. As coisas da vida, elas nos afastam do Senhor, elas nos fazem esquecer, né, que existe um Deus que requer, né, a nossa obediência, que Ele quer a nossa dedicação a Ele. Então, é aquela questão da parábola do semeador, né? A palavra de Deus hoje ela está sendo pregada, né? A própria internet ela tem divulgado a palavra de Deus, mas a palavra muitas vezes ela cai naquele coração de pedra, ela cai naquele coração espinhoso e a palavra ela é esquecida, ela é deixada de lado. Então muitos vão e esquecem de buscar o Senhor. Amanhecem o dia, terminam o dia e esquecem, né? E esquecem de Deus, não buscam o Senhor. E a palavra diz que no final dos últimos dias, né, estaria tudo assim como está hoje. As pessoas elas estão preocupadas somente consigo mesma, não estão lembrando de que existe um Deus, daquilo que Deus já fez na vida delas. Não estão se importando com o Deus Criador de todas as coisas, não estão se importando em buscar, né, cada vez mais em viver para Deus, elas estão se importando em viver para elas. Não estão se importando em viver para Deus, em agradar a Deus, mas estão se importando em agradar a elas mesmas, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é ela que nos ensina como nós devemos viver. E eu gostaria de ler também aqui o Salmo 89, no versículo 15, em que diz: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te e que anda na luz da tua presença. Estar na luz é estar na presença de Deus. A presença de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Como saberemos para onde estamos indo se estivermos na escuridão? Mas é necessário estar em Cristo, que Ele e o Pai estará em nós. Assim diz a sua palavra. Nós temos que estar nele, e para nós estarmos nele, precisamos buscar a sua presença. E quando nós o buscamos, ele se faz presente em nós, né? Nós o buscamos, nós estamos nele e ele e o Pai está em nós. Assim como o filho pródigo, né? Quando ele voltou para trás, voltou à presença do Pai, né? O Pai foi ao encontro dele. Então, quando nós vamos ao encontro de Deus, quando nós o buscamos, nós o encontramos. E para fechar essa mensagem, eu gostaria de ler o livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: então estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Olha que palavra poderosa. Chegará esse dia em que o Senhor enviará fome. Não é fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus.
mas a palavra do Senhor também nos fala que nós devemos buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. Hoje nós podemos achar a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus, ela está sendo pregada em todos os lugares. Então, temos que valorizar aquilo que Deus ele tem nos dado, aquilo que Deus ele tem trazido para nós, para que nós venhamos a ter vida nele, vida para ele. Porque chegará o tempo, a palavra diz que chegará o tempo em que muitos terão fome e sede da palavra, de ouvir a palavra de Deus, mas não encontrarão. Então, amadas, o tempo de buscar o Senhor é hoje. O tempo de buscar a presença, de estar na presença dele é hoje. O tempo de viver para ele é hoje. Porque chegará esse tempo, chegará esse momento que muitos procurarão, mas não encontrarão. Porque hoje nós temos como ler a palavra de Deus, como ouvir o Evangelho e guardar e viver a palavra de Deus, porque chegará o tempo em que não haverá mais. Então hoje é tempo de buscarmos a presença de Deus, de estarmos na presença de Deus, de valorizarmos aquilo que Deus ele tem nos dado, de sermos gratos ao derramar do Espírito Santo de Deus, que hoje o Espírito Santo de Deus, ele está em nosso meio para nos ensinar, para nos direcionar. Ele tem falado ao teu coração. Muitas vezes ele tem direcionado aquilo que você precisa fazer, mas a carne, por ela estar bem alimentada, por ela se encontrar forte nesse momento, porque ela tem sido mais alimentada do que o teu espírito. Então, quando nós alimentamos mais a nossa carne e deixamos as coisas espirituais de lado, a carne se torna forte. Então deixamos muitas vezes de ouvir a voz do Espírito Santo, mas ele tem falado ao nosso coração, mostrado o caminho em que nós devemos andar, no caminho da salvação, no caminho que é estar na presença de Deus, porque estar na presença de Deus é ter vida com Deus, é viver para Ele. Se nós não vivermos para Deus, para quem viveremos? Se nós não formos seguirmos o Senhor Jesus, a quem seguiremos? Então só existe um caminho da salvação, só existe um caminho de vida, né? Existe um caminho de vida e um caminho de morte, mas o único que traz vida para nós, que nos dá vida eterna, é Jesus Cristo. É a verdade, é buscar os ensinamentos da palavra de Deus, apesar de que muitos dizem por aí que o mundo ensina, né? Existem os ensinamentos mundanos, mas o único caminho que é verdade, o único ensinamento verdadeiro é a palavra de Deus. Ela é a bússola, ela é o nosso manual de instruções para termos uma vida plena com Cristo Jesus. Então eu deixo aqui essa palavra com você que me ouve, né? Que é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de alimentar o nosso espírito, buscar as coisas celestiais, as coisas do alto. Não é mais tempo de buscarmos as coisas dessa terra, porque aqui em Amós, diz Amós 8:11, eu vou repetir, estão chegando os dias. A palavra de Deus ela é atual nas nossas vidas. Declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Ele diz que enviará fome a toda a terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Então é tempo de nos alimentarmos da sua palavra, é tempo de estarmos na sua presença. Amém? Temos que nos encher
do Espírito Santo. Temos que buscá-lo enquanto podemos achá-lo. Amém? Então eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção, que a palavra do Senhor ela possa penetrar profundamente no seu coração, ela possa trazer uma mudança para a sua vida, para que você possa andar diante da presença de Deus a cada dia mais e mais. Se você já buscou hoje, amanhã é tempo de buscar mais. Sempre temos que buscar mais o nosso Deus a cada dia mais e mais. Então eu agradeço, deixo a palavra que ela possa penetrar no seu coração. Não permita que o inimigo roube a palavra, aquela semente que o Espírito Santo tem semeado na sua vida. Mas guarde ela com amor, para que você cresça, para que você busque o Senhor Jesus a cada dia mais e mais, porque Ele é vida eterna. Amém? Shalom a todas.